Eu sou Alexandre Mendonça de Barros, professor, palestrante, e estarei aqui no Impulso Papo e Prosa para falar de um tema muito importante, muito atual, que é o que está acontecendo nos mercados internacionais, na macroeconomia internacional, e o momento que vive todos os mercados agrícolas. Vamos olhar hoje o geral, né? Entender mais ou menos essa ebulição de preços que nós estamos vivendo. E eu acho que a mensagem principal para ser colocada aqui é que, de fato, a gente está entrando num novo ciclo de commodities, um novo boom de commodities, né? Se nós olharmos o que aconteceu no cenário internacional, os principais jornais do mundo, as principais revistas de finanças do mundo, vêm trazendo na primeira página o preço da soja, o que está acontecendo com o milho, porque de fato, né, os preços tiveram uma alta muito elevada nesses últimos 2 meses, eu diria, né? O que aconteceu, gente? O ano passado, o Brasil teve um desempenho completamente diferente do resto do mundo, né? Quando a pandemia começou, no resto do mundo, os preços dos grãos caíram agressivamente. Na verdade, todos os preços agrícolas tiveram um movimento de queda, os grãos, as carnes, né? O próprio açúcar, café, enfim, houve uma movimentação. Por quê? Porque as pessoas perderam emprego, voltaram para casa, fechou o que os americanos chamam do food service, né? Os restaurantes, cantinas, e a gente viu uma redução no consumo de alimentos, à exceção a China. Por quê? Porque a China vivia um momento muito peculiar, né, que em 2018 começou lá o ciclo de peste suína africana, faltava carne na China, né, destruiu um pedaço enorme do rebanho chinês de suínos, e os chineses precisavam importar muito alimento, até porque, embora a pandemia tenha começado na China, os chineses conseguiram, né, controlar a doença e a economia foi voltando antes dos outros. Mas, no resto do mundo, o que nós assistimos foi uma queda de todos os preços agrícolas, dos insumos, tudo andou para baixo. Para a gente ter uma ideia, né, a soja em Chicago chegou a valer $8,40 por bushel, o milho $3 por bushel, que era o menor preço nos últimos 12 anos. Aqui no Brasil foi diferente. E o que aconteceu, né, uma coisa muito rara, desde o começo da pandemia, o real se depreciou muito rápido, né, foi para 5,5, e aí os preços em reais começaram a subir. Quando o real enfraqueceu, uma outra coisa muito significativa foi transformar o Brasil em um país altamente competitivo na exportação. Em dólar, a nossa logística ficou extremamente barata. E aí as exportações começaram a fluir numa velocidade incrível. Tivemos um desempenho exemplar em termos mundiais, acho que foi talvez o país que teve o melhor desempenho em termos de exportação, né? As estradas estavam vazias, mas houve uma mobilização de todos os produtores, dos caminhoneiros, né? Aquele momento até emocionante que a gente viu, de as pessoas indo nas estradas levar a marmita, né, para os caminhoneiros, porque não tinha restaurante. O fato, gente, é que a gente começou a exportar numa velocidade sem precedentes. Os chineses, que têm um câmbio fixo, né, com relação ao dólar, viram o preço da soja, do milho cair, viram o preço da carne cair em dólar, e a logística no Brasil muito barata, nós começamos a exportar agressivamente para o exterior. Tiramos 45 milhões de toneladas de soja num intervalo de 3 meses, coisa que os americanos em 2019 tinham exportado num ano, um volume um pouco maior que isso. E aí no segundo semestre começou a faltar até soja no mercado interno, exportamos milho, exportamos açúcar, exportamos café, conseguimos então uma movimentação de carga muito forte para o exterior e os mercados enxugaram no Brasil, os preços aqui começaram a subir. Veja que coisa diferente, né? Lá fora caindo, aqui uma explosão de preços. Só que acontece, gente, que a partir de setembro, a gente começou a ver o mundo andar na direção contrária. Os preços agrícolas começaram a subir agressivamente em dólar. Por que que os preços agrícolas estão subindo tanto? Eu vejo aqui algumas razões para isso,
no mercado internacional, né? Primeira razão foi o surgimento das vacinas, né? Assim que em setembro foi ficando claro no mundo rico que viria aí um ciclo de vacinação por conta da Covid, os mercados anteciparam esse movimento e disseram, puxa, vai ter uma recuperação do crescimento mundial, vai ter uma recuperação do emprego, da renda, vai voltar o food service, os restaurantes vão voltar a funcionar e especialmente nos países mais ricos do mundo, que é muito importante o consumo fora de casa, vai ter um impulso muito grande por commodities, por alimentos. Além disso, o segundo ponto que foi bastante importante foi a vitória do Biden. Por quê? Quando o presidente americano, o novo presidente americano entrou, ficou claro para o mundo inteiro que os economistas que vinham aí apoiando o Biden, eles vinham propondo um investimento público muito forte, uma aceleração muito forte da economia estimulada pelo governo. Para se ter uma ideia, o Biden tem anunciado que vai fazer um programa de investimento da ordem de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares em 4 anos e, obviamente, isso tem um impulso na maior economia do mundo gigante. Dessa maneira, né, nós não vimos só os alimentos subirem, começou a subir o minério, né, o aço, o minério de ferro, eles explodiram de preço também, porque tanto a China já vinha demandando, quanto a leitura vai ter um ciclo de expansão muito relevante na Europa e nos Estados Unidos de novo. Com isso, né, os mercados já começaram a reagir. Além disso, um segundo ponto central da política americana é que o Banco Central dos Estados Unidos, no sentido de estimular a recuperação econômica dos Estados Unidos, ele tomou uma decisão que é dizer o seguinte, olha, eu vou imprimir muita moeda, vou manter a taxa de juros muito baixa, e a gente começou a ver uma oferta de dólares aumentar agressivamente no mercado norte-americano. Qual é a consequência de uma oferta tão grande de dólares, taxas de juros muito baixas, gente? O dólar começou a perder valor frente às principais moedas do mundo, frente ao euro, a moeda japonesa, a moeda chinesa. E aí o que aconteceu, e que acontece todas as vezes, é que quando o dólar enfraquece, aqueles investidores, que são muitos, né, que tem muito capital nos Estados Unidos, eles começam a perceber que o dólar que está na mão deles vai perder valor. Então o que eles fazem? Eles procuram ativos cotados em dólar que eles acreditam que vão subir de valor. E foi exatamente isso que motivou um fluxo muito grande de investimento, de compras de commodity, especialmente de commodities agrícolas. Para a gente ter uma ideia, né, quando a gente pega o quanto os fundos de investimento compraram commodities agrícolas no mundo, né, a gente chega à conclusão que nos últimos 3 meses foram as maiores posições compradas das últimas 2 décadas. Então foi de fato um movimento sincronizado, de percepção de retomada do crescimento econômico, de percepção que commodity demora para você responder, né? Preciso plantar, ampliar a área na próxima safra e vamos ver se a gente consegue corrigir isso. Então, notem que há um impulso muito grande no mercado internacional na direção de uma visão otimista da recuperação do consumo. Veja que este quadro ele se combinou com uma coisa muito rara, e por favor, isso talvez seja a principal mensagem da minha fala hoje. O Brasil vive um regime de câmbio flexível e nós somos grandes exportadores de commodities. Veja, a hora que o preço da commodity sobe em dólar, a tendência é entrar muito dólar no Brasil porque a gente exporta muita commodity. E quando entra muito dólar, aumenta a oferta de dólar, o dólar tem que ficar mais barato com relação ao real, ou seja, o real deveria se fortalecer frente ao dólar. Portanto, seria de esperar, como aconteceu no passado, que o real começasse a ter uma apreciação, ficar mais forte, 4,80, 4,50, 4,20. Entretanto, gente, não está acontecendo isso. Então, o que está acontecendo? O real continua em 5,20, 5,50, os preços em dólar subiram e a gente consegue entender agora, né, com essa lógica, que tudo está subindo, né, em reais e dá esses preços que são os maiores da história. Então, veja, é muito raro o que está acontecendo. Por que o real está tão depreciado
com relação ao dólar, mesmo com uma exportação tão forte, com preços de commodity tão altos. Eu acho que tem duas razões aqui. A primeira é porque a taxa de juros no Brasil está muito baixa. Nós estamos falando de um país que hoje a taxa básica de juros é de 2%. Entretanto, gente, temos uma inflação rodando ao redor de 4%. Portanto, o juro real no Brasil, se eu pegar e colocar R$100, aplicar num título público que me rende 2%, no fim do ano eu vou ter 102. Mas eu perdi, né, valor da moeda porque a inflação me comeu 4% disso. Então, o juro real no Brasil é negativo. O que isso promoveu? Os investidores externos que costumavam vir no Brasil porque a taxa de juros era muito alta, foram embora. A gente estima que saiu um volume de quase 40 bilhões de dólares, saíram do Brasil. Então, eu estou exportando mais, mas está indo embora um pedaço. E essa taxa de juros baixa promoveu esse movimento e explica em parte por que o real está tão depreciado. Mas a segunda razão, que eu acho que é muito interessante da gente acompanhar, é que os gastos do governo subiram muito, né? Com a pandemia a arrecadação caiu, veio o voucher, veio a transferência de renda e a dívida pública brasileira subiu demais. Toda vez que a dívida sobe muito, o mercado fica com medo. Por quê? Porque o governo vai ter que se financiar, vai ter mais dificuldades de se financiar, né, no mercado, e com isso aumenta muito a chance do governo imprimir moeda para tentar fechar as contas. E com isso aumenta a oferta de real e isso deprecia o câmbio. O fato, gente, é que toda essa discussão recente que nós estamos vendo, né? Vamos abdicar de impostos sobre o diesel, vamos continuar com o voucher, talvez por 6 meses, R$300, e por favor, aqui não tem nenhuma crítica, mas a consequência disso é que as contas públicas elas vão seguir piores e com isso o real segue depreciado. A combinação macroeconômica dessas duas coisas, gente, ela está trazendo esses preços exuberantes. Mas existem razões para a gente também entender os mercados agrícolas, por que eles estão tão apertados. Eu acho que tem duas grandes histórias correndo no mundo, né? A primeira grande história é a China. A China está reconstruindo seu estoque de suínos, né? É a maior produtora de suínos do mundo, que é a carne mais produzida no mundo. A China já está voltando, né, para os seus estoques normais, digamos, antigos, só que agora com uma transformação tecnológica, que esta suinocultura chinesa é de alta tecnologia e precisa de grãos. Ela precisa de muita soja, ela precisa agora de milho. Esse ano a China deve importar 24 milhões de toneladas de milho, quando ela sempre importou 3. A gente olha para o mercado de soja, ela está importando cada vez mais. Qual é a consequência disso? Ela pressiona os mercados internacionais, enxuga, né, os estoques nos principais países exportadores, e isso explica também por que o mercado vai ficando mais apertado. Recentemente, saíram os dados aí, as projeções do governo americano, e foi uma surpresa impressionante em janeiro, fevereiro, os relatórios vêm confirmando isso, que o estoque de passagem de soja nos Estados Unidos, projetados pelo próprio governo americano, é de apenas 3 milhões de toneladas. Se nós olharmos de milho, 38 milhões de toneladas, que é um estoque relativamente baixo, historicamente, para os Estados Unidos. Para complicar ainda mais o quadro, né, recentemente, a primeira informação, a primeira projeção que os americanos fazem do plantio da próxima safra, indicam que, mesmo que a safra americana seja boa, em agosto do ano que vem, os estoques vão continuar tão baixos ou até menores do que estão hoje, mesmo que a safra seja boa. Então, olha o quadro que nós estamos vivendo, isso vale para a grande maioria das commodities. É um ciclo de retomada de demanda, de retomada de renda, de enxugamento de oferta, de uma mudança estrutural no maior importador aí de soja, tá certo? Que agora se transforma no maior importador de milho do mundo, grande importador de carnes. E é nesse contexto, gente, que a gente entende essa expansão, né, dos preços agrícolas no mundo como um todo. Duas coisas na minha cabeça tendem a acontecer nos próximos meses. Para aqueles colegas que trabalham também com carne, né? O preço da carne vai subir no mundo todo, do leite,
porque o preço do grão subiu muito, e ao mesmo tempo nós vamos ver uma elevação no preço dos insumos, porque a demanda global para produzir mais alimentos cresceu bastante. Eu acho que é um momento histórico, deve durar, né? Acho que a conclusão disso é que deve durar mais do que uma safra, talvez 2, 3, e se porventura, gente, tiver alguma quebra de safra relevante em qualquer país importante do ponto de vista agrícola no mundo, nós vamos precisar de talvez 4, 5 safras para reconstituir esse equilíbrio de oferta e demanda do mundo. Viveremos tempos muito voláteis, mas provavelmente de preços muito elevados. Vai ser um prazer poder trabalhar com todos aí nos próximos programas, elaborando um pouco melhor os cenários específicos de cada lavoura. Um abraço.